Olá, meus amigos. Olha, estou muito feliz de estar recebendo aqui 3 pessoas maravilhosas no nosso podcast Coragem para Mudar. E hoje o papo é papo com elas, né? E será uma satisfação. Eu sei que já vai ser coisas que vai trazer uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para todos aqueles que depois estarão assistindo também. Né? Está conosco hoje a minha irmã Camila, que eu chamo carinhosamente de minha pastora. Camila, se apresenta aí para os nossos amigos. Olá, amigos, bom dia, graça e paz. Uma alegria enorme no nosso coração estar aqui, reunidos, né, com esse bate-papo gostoso sobre as coisas de Deus e tudo o que a gente tem para trocar, aprender sempre e conversar em torno desses temas de coragem para mudar. Meu nome é Camila. Bom, temos uma família, somos da Igreja do Nazareno em Nilópolis, a primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Temos o Pedrinho, nosso filho mais velho, o João Miguel, mais novo, sou esposa do pastor Alessandro Alvarenga. Atuamos hoje na sociedade, né, na igreja, em torno da comunidade cristã, com um trabalho com crianças, educação cristã dentro da escola. Nossa escola é uma escola cristã em nosso município e trabalhamos ali como coordenadora, como pedagoga, psicopedagoga, trabalhando nas frentes de ajuda, assistência social a todas as pessoas que procuram ali dentro do entorno. É um prazer enorme estar aqui nessa data, com essa comunhão gostosa entre os irmãos e todos aqui. Prazer, o prazer é todo nosso. Está conosco também a apóstola Fabiola. Oi. Dá um oi aí para o nosso pessoal, apóstola. Olá, tudo bem com vocês? Porque eu estou feliz de estar aqui hoje. Está sendo um prazer, uma experiência nova, e eu vejo como uma rica oportunidade, né, de compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos em relação a esse universo tão maravilhoso que é o universo feminino. E você escolheu um time para representar e falar muito bem, né, sobre essa temática. Meu nome é Fabiola, sou de Nilópolis, sou líder do Ministério Apostólico Semendo Vitória, gestora do Centro Educacional Mateus Alves, então trabalho todo voltado com mulheres, crianças, famílias, né? A minha formação é em psicologia, em especial sou analista comportamental. Então estou aqui para somar, aprender, contribuir. Eu tenho certeza que teremos um momento muito enriquecedor. Com certeza. E eu agradeço esse convite. Tá? Já vou até me ajeitar aqui, né? Analista comportamental, já vou até me ajeitar aqui, que coisa maravilhosa. Está conosco também Bispa Fabielle. Bispa, dá uma palavra inicial aí para os nossos ouvintes. Olá, graça e paz. Eu sou a Fabielle, bispa da comunidade evangélica Tempo de Paz, né? Um lugar onde nós exercitamos obras sociais, obras comportamentais, né? Onde nós ajudamos famílias, trabalhamos com dependência química. Sou formada em Direito, né, pós-graduada em Direito. Não atuo na área por uma opção minha, uma escolha minha. Né? Eu quis fazer Direito por conhecimento, mas não para pôr em prática. Mas o Senhor tem me usado dentro dessa área, mesmo sem pegar, né, a ordem dos advogados, eu não quis fazer, mas o Senhor tem me usado nessa área para ajudar muitos irmãos, muitas irmãs, e eu vejo que nada é em vão, né? Todo estudo, todo conhecimento na obra de Deus era sempre válida, ela sempre é proveitosa, e o Senhor tem aproveitado muito nos nossos irmãos, né, onde nós podemos dar acompanhamento, aconselhamento, indicações, né? E é importante também, dentro da cultura cristã, né, nós sabermos também nossos direitos, nossos deveres, né, assim como nós temos o acompanhamento psicológico, social, também é importante um acompanhamento jurídico, né, dentro da sociedade cristã. E o Senhor tem nos usado, né, numa singularidade que usa cada um de nós. Assim como a pastora Fabiola falou, a apóstola Fabiola falou, é algo novo para mim também, desafiador. Se eu pudesse sair correndo agora. Mas que Deus abençoe. Mas daqui a pouquinho vai se soltando, vai se soltando. Sim. Mas que Deus abençoe e tome cada uma de nós e que a gente venha aqui ser instrumento de Deus, né? E ser mais um pilar, né, para a sociedade feminina, cristã, né? Todos aqueles que necessitam desse debate, que venha a ser algo proveitoso em nome de Jesus. E é muito bom que, né, já vamos pegar um gancho aqui
da apresentação inicial de vocês, uma coisa que ficou muito latente aqui, muito tranquilo, é que todas as três, dentro das suas igrejas, dentro das suas comunidades, todas as três ali voltado para o atender as pessoas, né? Isso foi falado das três, cada uma de uma maneira diferente, né? Ou seja, é o trabalho da igreja voltado para o próximo, que eu acredito que é a verdadeira função da igreja, né? Que é mudar, no mínimo, a realidade daqueles que estão ali à sua volta. E isso a igreja, né, como uma mãe, né, como proteção, que dá alimentação, que se preocupa, né, com tudo que vai acontecer dentro da sua casa, a igreja tem essa função também. E isso também está muito caracterizada com a mulher, né? E é por isso que a gente quis fazer esse bate-papo, né? A visão da mulher com relação às coisas que vêm acontecendo, tanto boas quanto ruins, né, nessa geração. E qual é a opinião, vou começar ouvindo com a nossa irmã Camila, qual é a opinião dessa grandeza feminina, desses 15 anos para cá, aí, se a gente pode dar uma data, dessa expansão, né? Aquela frase ficou muito latente, lugar de mulher é aonde ela quiser. E quais são as vantagens e os perigos, né, dessa nova sociedade que está se formando na parte da mulher? Sim, lembro-me também com esse tema, com essa questão, essa pergunta que a gente vai iniciar agora, lembro-se também de toda a história, né, e a história que eu digo, a história universal, né, desse trabalho, esse levantar, né, da mulher dentro da sociedade. E lembro-me também, não tem como me deixar de lembrar de todo o movimento feminista, né, que surgiu na Revolução Francesa a partir do século XVIII. E hoje em dia, até a data de hoje, até o século atual, em que isso tem sido crescente, né? Todas essas manifestações e movimentos em torno da mulher e frente à mulher hoje dentro da sociedade, ele é crescente, né? E esse movimento é um movimento que nos apresenta uma emancipação, um lugar de emancipação, um lugar de espaço. E isso não pode ser confundido de maneira nenhuma, e a gente tem que ter todo um cuidado, um trato para falar sobre isso, sobre esse assunto, sobre a questão da superioridade, né? A posição da mulher, ou que a mulher hoje tem conquistado ao longo dos séculos, não pode ser confundido na veia do feminismo, perdão, com a questão do empoderamento e com a questão de superioridade. Essa questão é que muitas vezes, em muitos casos, cria-se uma confusão do exercício desse papel da mulher hoje na sociedade. A mulher, ela vem conquistando de fato o seu espaço, ela vem crescendo como um ser social, tanto quanto o homem, porém, nós temos que ter muito cuidado com essa linha muito tênue entre a superioridade, entre o empoderamento feminino, já estou entrando também nesse tema, com o nosso papel como mulher cristã, dentro da sociedade, na igreja, nos nossos trabalhos, no viés social, né, também, nas nossas atribuições, o papel da mulher como um ser divino que Deus convidou, chamou para que fosse parceira de Deus, para gerar, quando eu falo em gerar, não é só de forma mães biológicas, mas também de mães espirituais que adotam, que acolhem os filhos espirituais, os filhos biológicos. E digo mais, a mulher, cabe o papel da mulher também hoje é muito forte isso. O termômetro emocional de um lar, né? O termômetro emocional de um ambiente. A mulher, ela foi agraciada por Deus, ela foi escolhida por Deus para viver esse termômetro dentro de um círculo virtuoso, que esse termômetro, ou que essa capacidade de ver ou de sentir coisas que os homens, né, desculpe aqui, ainda não alcançaram. Quem sou eu para discordar, né? Jamais. É melhor hoje não, hein, pastor? Você está cercado. Não, hoje.
Enfim, é algo muito divino. E nós agradecemos a Deus, né, de uma forma assim, eu particularmente quero já de antemão, logo na minha primeira fala, agradecer a Deus por ter nascido mulher. A honra, o prazer, a alegria de ser reconhecida nessa sociedade, primeiramente como parceira de Deus. Uma mulher, um ser que Deus chamou justamente para a instrução e acolhimento de toda uma nação, de toda uma sociedade. Eu acho que esse é o pilar principal do papel dentro dessa sociedade. É um empoderamento, né? Não justifica essa parte de superioridade. Exatamente. Até que tem causado mal em alguns lares, né, apóstola? Exato. Contribua aí com a gente aí sobre esse assunto. Eu fico muito à vontade porque estamos no meio de pessoas que professam a mesma fé, né? No princípio, Deus criou tudo, formou tudo, mas ele falou, peraí, falta algo. Verdade. E nos trouxe, né? Então, a mulher, ela tem realmente esse poder, né, de ser inserida na sociedade, em todas as esferas, mas com um propósito. Quando a irmã Camila ela traz, né, com muita propriedade esse cuidado que nós temos que ter em saber diferenciar, né, o significado do empoderamento, né, de uma mulher feminista e cristã, são linhas completamente diferentes. Então a sociedade cobra, o mundo cobra, mas a mulher ela precisa entender que nós não chegamos aqui por acaso, né, e ela precisa estar cada dia preparada, né, para administrar aquilo que foi confiado. Então, quando fala do empoderamento, é a capacidade de dar poder. Ou seja, eu tenho poder e uma mulher empoderada, ela pode dar poder para outras mulheres e em outras situações. Então, eu entendo que em tudo que nós vamos falar aqui, a mulher ela precisa ter muito cuidado com o autoconhecimento. A mulher ela precisa se reconhecer. E a minha preocupação dentro desse contexto é que nós estamos vivendo uma sociedade de reprodução. Então, nós temos visto mulheres, né, tentando ser iguais às outras. Verdade. Não somos. Né? E eu sempre falo algo para as mulheres lá da igreja. A cópia da cópia, ela perde a autenticidade. É verdade. Né? Então, quanto mais investimos tempo, principalmente em Deus, para nos aceitar, né, nos aceitarmos, nos conhecermos, aí nós vamos nos deparar com um poder que Deus já colocou dentro de cada uma de nós. Cada uma vai funcionar na sua esfera, seja dentro de casa, no ambiente corporativo, no ministério, na comunidade, na política, seja onde for. Aí sim, cabe essa frase, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas antes, ela tem que preparar aqui, se conectar com as coisas de Deus, porque senão esse autoconhecimento ele é fundamental, principalmente quando a mulher está em uma posição de liderança, sim, onde vai virar espelho para outras mulheres, né, Bispo? Então, assim, eu estou aqui com 3 líderes e pessoas se espelham em vocês, né? E como conduzir isso? Como criar isso, né? Em uma sociedade que a gente sabe que até um tempo atrás tudo era muito mais difícil para as mulheres, né? E como agora essa explosão, né, de um tempo para cá, e daqui a pouco eu até vou dar uma opinião sobre isso, uma explosão nesse assunto e vocês sendo liderança e pessoas se espelhando em vocês. Sim, eu entendo, né, aprendi vivendo que por mais que tenha crescido, né, e vai crescer cada vez mais o empoderamento da mulher, né, do espaço feminino dentro de uma sociedade, eu aprendi e vivi que ser mulher é muito bom. Né? Ser mulher é muito bom. E acho que um dos lados mais perigosos que tem do empoderamento da mulher é a mulher não querer ser mulher e querer ocupar o lugar do homem. Né? Às vezes por necessidade. Durante muitos anos eu tive a necessidade de ser o homem dentro da situação. Né? Por falta de conhecimento, por falta de capacidade, por falta de responsabilidade pela parte do meu esposo.
né? Era uma pessoa que não tinha estrutura nenhuma para conduzir uma casa, uma família. Então, durante muitos anos, 15 anos, eu tive que ser o cabeça da família, né? Eu tive que ser aquele que levava as coisas a sério, era aquele que organizava, era aquela que direcionava a família. E eu vou falar algo para vocês, mulheres que vivem isso cansa. Isso cansa, não é bom, não é bom, não é bom. Mas muitas das vezes é necessário, né? Só que dentro desse cenário todo, eu digo para as mulheres que ser mulher é muito bom, entendeu? Ocupar o lugar da mulher é muito bom. E nós só descobrimos isso, só valorizamos isso quando nós encontramos esse lugar, entendeu? Não é perder poder, não é perder autoridade, é usar a sua autoridade debaixo de um outro governo, debaixo de uma outra missão. E isso, para nós mulheres, nos faz mais forte. Porque toda vez que a mulher tem a necessidade e a obrigação de fazer algo que não é para ela, que não foi inclinado para ela, que não foi criado para ela, o trabalho é muito pesado. O desgaste acaba sendo maior. É muito pesado, entendeu? E a mulher acaba se perdendo nesse poder. Ela acaba se perdendo nessa força que não foi dada para ela, né? E a palavra de Deus diz que nós somos coluna. E a coluna é algo tão interessante, é algo tão importante, que na construção do templo, em tudo que foi feito dentro daquele templo de Salomão, só 2 coisas receberam nome, que foram as colunas, né? Uma chamada Jaquim e a outra chamada Boaz. Então eu entendo que dentro de todo o cenário da sociedade, aquilo que mais chama a atenção de Deus é a mulher, né? É a mulher que Deus depositou sabedoria, é a mulher que Deus depositou uma força que não se compara com a do homem. A coluna é que faz a ligação dos membros, né? A coluna é que sustenta, a coluna é que dá vida à célula-tronco, né? Então, assim, a força da mulher, ela não está nascendo hoje, né? Se a gente entender um contexto bíblico, se a gente estender a Bíblia, o que é um empoderamento? É você dar poder a alguém, é você dar igualdade a alguém, é você dar autoridade a alguém. E isso na Bíblia nós vemos o tempo todo. Só que entenda, dentro da Bíblia existem mulheres que receberam poder debaixo de uma visão cristã, e existem mulheres que receberam esse poder e fizeram desse poder algo individual, algo material, algo carnal. E para essas mulheres não foi confortável, não foi legal, né? Então, hoje nós temos a opção de ser empoderadas, né? De receber poder, de receber igualdade, de receber autoridade, mas sabendo a nossa posição como mulher, que é uma posição muito mais confortável. Que aí voltamos na mesma Muito palavra, que é o autoconhecimento, né? Sim, Desde o momento sim. que há um autoconhecimento, né? Porque uma coisa que me chama a atenção com relação ao assunto sobre mulheres é que quando a gente vai falar sobre política, ainda é uma causa de minoria. Mas como minoria, se a mulher ainda é a maior participante, né? Por exemplo, no nosso município, 60%, 65% são de mulheres, né? Tem um estudo que diz aí que para cada um homem existe 10 mulheres a nível de comparação de quantidade de pessoas. E mesmo assim ainda continua sendo uma causa de minoria. Porque quando não se tem um autoconhecimento, não tem posicionamento. Ou às vezes até pior, existem posicionamentos errados, que vai trazer um malefício para dentro da comunidade, que vai trazer um malefício para dentro da própria igreja, falando assim de comunidade cristã, ou de comunidade como sociedade. E esses desafios, qual é o desafio hoje que a mulher tem? Nem se eu posso ouvir de forma, né, não precisa ser simultânea, vocês podem ir agora trocando essa ideia. E quais os desafios hoje da mulher do nosso século XXI? Qual é o maior desafio hoje dentro da tecnologia, dentro do cuidado da casa, dentro de cuidar da igreja, dentro de cuidar da família? Porque ainda está, né, sobre o peso da mulher aquela responsabilidade da organização, da maestria da casa, né? Como foi falado aqui pela Camila, foi falado agora pela Bispa, que cada um falou de uma forma diferente, mas, né, que é a coluna do lar. A própria Bíblia diz que a mulher sábia, ela sempre edifica, a tola sempre destrói. E não é só dentro de casa, é num todo. Qual o desafio hoje da mulher do século XXI, que tem hoje espaço para estudo, que tem hoje espaço em grandes empresas, que tem hoje espaço dentro da igreja? Eu queria também ouvir muito vocês sobre esse espaço que a mulher adquiriu dentro da igreja. Qual é a opinião de vocês sobre esse desafio das mulheres? Como a bispa
falou muito bem, a Bispa Fabíola, a Bispa Fabielle. A minha opinião, né, quando a gente fala sobre o autoconhecimento, os principais tipos de empoderamento hoje em que nós podemos encontrar, eu vou citar somente 2, o cognitivo, que é a percepção do eu, né, e do seu propósito para esse mundo, para esse tempo, para essa sociedade, e o empoderamento psicológico, que busca justamente esse autoconhecimento, autoestima, alta confiança e descobrir as suas potências. Isso tem uma chave que vira aí, a partir do momento que a mulher, dentro da sociedade, como uma mulher cristã, ela descobre em Deus os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas âncoras e as suas potencialidades. E no desenvolvimento do seu papel dentro dessa sociedade que aclama, né, por um empoderamento não virtuoso, vamos colocar assim, se nós tivermos justamente bem resolvida a questão do nosso autoconhecimento, do papel, o exercício daquilo que Deus nos chamou, isso vira toda uma chave. Nós passamos de um lugar de desejo, né, ou de objeto de superioridade, né, batendo contra esse conceito que é totalmente contrário às coisas que o Senhor ele ordena através da palavra, e a gente se detém no propósito da mulher dentro da sociedade e daquilo que ela foi confiada. Então, a partir do momento que temos um conhecimento, um autoconhecimento e um conhecimento de Cristo, e que dele, como diz a palavra dele, lá em Lucas capítulo 9, Jesus confere aos 12 discípulos poder e autoridade. Quando nós reconhecemos que o Senhor, ele confere esse poder, que emana dele todo o poder, nós nos tornamos totalmente dependentes e prontas a ouvir a instrução do Espírito Santo para esse delegar, para esse inserir-se dentro de uma sociedade com um papel, uma voz cristã. É uma nuance que a gente tem que ter muita sabedoria em Deus. E essa busca é super importante. Não adianta somente nos conhecermos, realmente é importante, mas saber quem nós somos em Deus. E para que o Senhor nos instrua da melhor forma, porque dele é o poder. E o poder, muitas vezes, ele é confundido com autoridade, né? Autoritarismo. E a gente, em Deus, a gente precisa trazer à luz esse conhecimento da palavra. A partir disso, a gente consegue, a partir daí, entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do papel da mulher cristã. Esse desafio ele é muito importante, apóstola Fabíola, porque eu, de fora, fico acompanhando alguns movimentos feministas, acompanhando algumas mulheres se destacando dentro desse cenário, né? Mas tem algumas frases, algumas coisas que me chamam muita atenção, né? Por exemplo, o meu corpo, minhas regras. Como se isso pudesse agora fazer o que quiser e não tenho que dar conta para ninguém, né? Esse empoderamento levado para esse lado, né, na minha visão, traz muito malefício para dentro da sociedade, porque a sociedade ela é composta realmente de regras, né? Então, sim, esse desafio dessa mulher cristã, né, que agora tem os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus dado, né, pelos pastores, pelas Exato. Pastoras, mas também tem agora esse ensinamento secular, né, do lado de fora, esse poder da tecnologia, que hoje tudo que você fala, a pessoa pode ir lá e consultar na mesma hora, online, para entender, né, e para ver também o que o youtuber que ela mais gosta, o blogueiro que ela mais gosta, o influencer que ela mais gosta, que hoje também está se alavancando muito, né? E muitas das vezes a opinião desse influencer é totalmente contra a palavra de Deus. A gente tivemos agora há pouco tempo, né, a Xuxa falando que a Bíblia teria que ser reescrita, né? Então imagina quantas pessoas também tem a Xuxa como um exemplo e vai segui-la. E agora ela vem com isso, e isso entra na cabeça dos nossos jovens, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E esse desafio, Exato. Apóstola, contribua comigo. Eu acredito que o maior desafio hoje é o se manter. Tá? A mulher cristã se manter dentro do seu propósito. Justamente porque a sociedade ela vai trazer essa demanda.
vai trazer esse modismo, essas frases e de os efeito, confrontos, né? Os confrontos, né? Então, a princípio, quando se olha, é muito fácil entrar nesse universo do empoderamento. Há alguns anos atrás, nós tivemos também uma onda do empreendedorismo feminino, né? E que muitas mulheres que estavam fora do mercado vieram, se redescobriram. Cadê essas mulheres? Né? Há um tempo atrás, também 3, 4 anos atrás, nós também tínhamos aí um universo de mulheres com posicionamento de empoderamento. Cadê essas mulheres? Né? Então, o diferencial da mulher cristã é que, independente das oscilações externas, do social, do meio secular, nós nos mantemos, né, com base nos nossos princípios, no propósito, né? Não é só uma moda, né? Não, é algo não pode duradouro, ser, né? Algo duradouro e permanente. O que está aí fora, o que realmente nós encontramos nas redes sociais é modismo. Você vai procurar muitas mulheres hoje, você não vai encontrar, porque não suporta. Porque se formos sair do nosso propósito para atender uma demanda social, uma vibe do momento, a gente perde totalmente foco. Né? E a palavra ela é muito clara quando diz que tudo que vier nas nossas mãos, faça com toda a tua força. Né? A palavra também nos garante que quanto mais nos é dado, é requerido. Então já foi dado algo para cada uma de nós. Nós viemos no carro falando sobre isso, não foi da agora, não foi da noite para o dia que iniciamos a nossa trajetória. Né? Então há um histórico aí. Os espaços podem estar surgindo de um tempo para cá. Isso. Mas que a mulher já é preparada. Já vem, eu tenho a exatamente. impressão que as mulheres vão dominar o mundo. Então, se manter é o grande desafio. Né? De você se manter, você perceber o que está acontecendo, entender até que ponto você pode contribuir, é saber entrar e saber sair. Eu acho que a mulher cristã ela tem essa praticidade, que muitas às vezes não compreendem, né? Porque o nosso olhar é um olhar que o próprio Espírito Santo nos concede pela graça para entender. Alguns Fabiola, vão dizer que é o sétimo sentido, né? Alguns vão dizer que a mulher tem um sétimo sentido. Né? Eu lembro que minha mãe falava coisas simples, mas que era batata, vamos botar assim, né? Filho, tu levou o guarda-chuva, mas o sol tava... E daqui a pouquinho começava a chover mesmo, e a gente fica, como é que pode isso, né? A mulher tem essa sensibilidade dada pelo próprio Deus. Né? E esse desafio, Bispa, você que lida, né, com mulheres, você que tem um trabalho bem específico, né, que é um excelente trabalho, eu conheço lá o trabalho da comunidade, que é com dependentes químicos. Qual o desafio dessa mulher do nosso século? Eu acredito que o maior desafio hoje, né, para a mulher é combater o machismo dentro da sociedade. Né? Não é combater o homem, né? É combater o machismo. O que é o machismo? É o não permitir você ter espaço, né? É o não permitir a igualdade. Né? Seja em que cenário, seja na política, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja no estudo. Né? E nós vemos que isso hoje ainda é muito desigual. Né? Nós vemos equiparações salariais de mesmo cargo desigual para a mulher, para o homem. E quando nós entramos na classe de mulher negra, o negócio é mais, né, desfavorável ainda mais. Então, assim, acho que o nosso maior combate, né, é sobre o machismo. Acho importante, sim, a mulher se posicionar em todas as questões, né, em todas as áreas. Lá na igreja, nós ensinamos, sim, a mulher a se posicionar dentro do lar. Né? Entenda uma coisa, Deus dá poder, mas Deus não muda a ordem. Né? Deus deu poder para a mulher, mas Deus não fez da mulher o cabeça. Então, nós sempre ensinamos a mulher a se respeitar, né? E a respeitar o espaço do marido. Nós ensinamos também o posicionamento político para a mulher, isso é muito importante. Né? A mulher, se a gente pegar na Bíblia, ela sempre teve posicionamento, Deus sempre posicionou a mulher. Deus sempre posicionou a mulher, inclusive na política, inclusive na gestão, né, dos juízes. Tinha uma mulher ali naquele meio. Então, assim, a sociedade, o homem, né, foi tirando o espaço que já existia. Né? E depois de um conhecimento, depois de uma evolução, nós estamos retornando ao projeto original, né, ao projeto de Deus, que é o nosso espaço, é o nosso empoderamento. Eu separei algumas mulheres aqui, né, e o empoderamento significa a delegação de poder,
a delegação de autoridade, uma autonomia, uma emancipação e uma igualdade, um empoderamento, né? Zípora foi uma mulher que Deus empoderou com autoridade. Lembra quando Moisés não teve coragem de circuncidar o seu filho? Aquela mulher foi tomada por uma autoridade, saiu da sua tenda, procurou uma pedra bem afiada, né? Fez a circuncisão do filho, lançou nos pés do marido e falou assim, ó, por mim, a maldição, a ira de Deus não vai chegar na nossa tenda. Então, assim, ali Deus já empoderou a mulher, né? E nós vemos Jael, Deus deu para ela o poder, né, de ser guerreira, né, de guerrear pelo povo. Jael foi aquela que, quando Cícera se levantou contra Baraque, lembra que Débora falou assim? Essa vitória vai vir pelas mãos de uma mulher. Então, assim, em todo o cenário, a gente vê mulher com poder na Bíblia, né? E Jael foi aquela que Deus deu poder de matar, né? Aquele que estava se levantando contra o povo de Deus. E nós vemos Ruth. Ruth é algo interessante, é algo que mexe comigo, né? Meu coração queima com a vida dessa mulher. Ruth foi aquela mulher que Deus deu o direito de igualdade. Qual igualdade? Ruth, ela era uma moabita. Ela era de um povo que o próprio Deus proibiu que participasse dos santos. Ruth era de Moabe, ela não podia estar em Israel. Só que a atitude daquela mulher, isso é muito sério, mudou a visão de Deus. Mudou a ótica de Deus. Pelo posicionamento daquela mulher. Aquela mulher recebeu um empoderamento tão grande que Deus, além de receber uma moabita dentro da cidade de Israel, Deus ainda faz dessa moabita gerar a nação de Davi, que vai gerar a nação do Messias. Através de uma atitude, né? Você está entendendo? Então, assim, quando nós pegamos esse poder que nós temos, nós sempre tivemos, foi o homem que tirou. Deus não está dando agora, Deus sempre deu. Né? Quando nós pegamos esse empoderamento e alinhamos, né, com uma visão de Deus, né, algo extraordinário acontece. Então, eu acredito que hoje o nosso maior desafio é usar desse poder contra o machismo, não contra o homem. E um dos erros que as mulheres estão tendo é querer ser igual ao homem. Ou ter que tomar o lugar daquele para poder ter a sua voz. Você está entendendo? A sua voz reconhecida. Eu tenho o meu lugar, mas eu não sou cabeça. Você está entendendo? Eu sou coluna, mas eu não direciono nada. E hoje a gente tem aqui os telespectadores que são homens e ninguém fala nada. Hoje só as mulheres que falam, os homens estão ali ó, só ouvindo. Eu lembro, né, a dificuldade da mulher dentro da igreja e essa explosão. Né? Eu vejo a mulher, tudo que a mulher faz, eu vejo que a mulher é muito mais dedicada, sim, é muito mais entregue, é muito mais... faz tudo com alma. Né? Eu lembro que uma vez eu estava em um congresso feminino e me perguntaram qual era a minha opinião sobre esse levantar de pastoras, bispas, apóstolas, porque é de uma época para cá, de uma época atrás, a igreja meio que segurava isso, né? E a minha fala foi muito simples. Você vai num culto, 90% são mulheres. Ontem lá na igreja, quando mandou as mulheres se levantar, eu quase que eu fiquei embaixo do banco com vergonha. Por quê? 90% são mulheres. Sim. Você vai na consagração, 90% são mulheres. Você vai numa escola dominical, 90% são mulheres. Qualquer saída, qualquer evento da igreja, 90% são mulheres. E na hora de Deus levantar, Deus vai só escolher um homem, simplesmente por escolher um homem. Né? Deus trabalha com isso com também critérios. É muito importante. Né? O que acontece? Eu sempre respeitei muito a autoridade. Sempre admirei muito a autoridade, né? Tanto de homem quanto de mulher. Mas quando chegou na minha vez, eu falei, não, pastora não. Onde está a pastora na Bíblia? Bispa não. Isso também é muito importante, né? A gente receber, né, aquilo que... Não, e deixar o Espírito Santo mudar a sua própria ideia porque quando chega por mais que nós admiramos, né, por mais que nós queremos ser igual, quando chega na nossa vez é algo que, não, bispa, pastora, peraí, não. Né? Então, assim, isso é algo importante. Mas é porque nós somos um ser totalmente cultural. E dentro da nossa cultura, por esse sufocar, né, até para Deus poder operar dentro de vocês primeiro, porque quando eu falo vocês, também estou incluindo um homem também. Né? A pessoa precisa também se permitir, porque tu acaba ouvindo tanto que aquilo dali não vai. E quando o Espírito Santo trata dentro de você para acontecer, você também tem
os seus bloqueios, né? E esse levantar da mulher dentro da sociedade, dentro da igreja, né, tem sido algo extraordinário, né? Hoje a igreja vive um novo tempo, onde assuntos que eram tabus, eram mitos, que não era tocado dentro da igreja, hoje a gente toca com mais facilidade. Claro que a gente ainda tem as nossas dificuldades, tem coisas que a gente ainda tem que avançar bastante, né? Um deles, conforme o avanço do posicionamento, né, da atitude, e eu gosto muito de um psicólogo, que ele também é um psiquiatra comportamental, Daniel Goleman. Ele vai dizer que 3 coisas acontecem na nossa vida. A primeira, 10% por causa da habilidade que a gente tem. Tudo que acontece na nossa vida está dentro da nossa habilidade. A segunda é que 20% que acontece na nossa vida é por causa do conhecimento que a gente tem. E a terceira, 70% de tudo que acontece na nossa vida é por causa da atitude que a gente toma. Então olha a importância de um posicionamento, a importância da atitude. E também tem crescido muito, parece que ontem o pastor Alessandro até falou isso. Quanto mais a gente fala disso, parece que mais procria isso, é o feminicídio, né? E como tratar essa violência contra a mulher no âmbito dentro da igreja, dentro da escola, né? Porque nós temos aqui hoje 2 mulheres que trabalham dentro dessa área de formação, então, da mulher, da criança, né? Desse lar que é um lar agressivo, dessa mulher que apanha e que não sabe o que fazer, ela está presa emocionalmente. Antigamente, né, as mulheres passavam por muita dificuldade porque, teoricamente, dependia financeiramente do homem. Hoje isso foi quebrado, né? Uma boa parte hoje, como foi falado aqui, é pai, é mãe, trabalha fora, estuda, é uma provedora também. E como que trabalhar essa parte de feminicídio, essa parte de agressão dentro do nosso ambiente religioso? Eu percebo que o ser humano ele anda, na verdade, muito fragilizado, né? Uma fragilidade muito grande quando envolve questões como essa. E temas assim levam um tempo para chegar até a igreja, para chegar no gabinete, né? E quando se chega... Acaba sofrendo sozinha por muito tempo, né? A tua hashtag tem tudo a ver, é coragem para mudar. Eu acho que o nosso papel de liderança é sempre gerar meios, né, e oportunidades para trabalhar essa coragem, tá, na figura feminina. Para ela poder se abrir, para ela poder... gerar esse fortalecimento para que ela possa reconhecer que o que ela tem passado não é permitido. E nem pode passar sozinha, né? E nem pode. Então, acho que nesse momento ainda há um excesso de medo, de preocupação, de expor. As coisas, quando chegam no gabinete... Já chega, às vezes, quase nas últimas, né? Nas últimas. Então, a mulher que está nos assistindo e que vai nos assistir, se você estiver passando por um momento desse, procure uma pessoa competente, independente da sua religião. Nós estamos aqui presos dentro de um universo religioso, mas independente da sua religião, procure uma pessoa competente que possa lhe orientar, que possa lhe ajudar. Irmã Camila, como que a gente poderia libertar essa mulher dela mesma, né? Porque uma mulher que está dentro de uma condição dessa, ela precisa se libertar dela mesma. Quando eu falo libertar dela mesma, é dos conceitos que ela tem, que muitas das vezes a mãe também sofria isso. Crenças. E quando foi, não, eu sofri, então vai para dentro de casa, você tem que também aguentar isso, porque tem aquela cultura antiga. Como que a mulher se liberta dela mesma nesse sentido? Quebrar essas crenças militantes que ainda permanecem. E à luz da Bíblia, sair desse estado de estagnação, né? Entender que, à luz da Bíblia, muitas pessoas confundem o papel da mulher, né? Até mesmo nos trechos que posso citar Efésios 5 aqui, em que muitos usam a justiça com a submissão feminina de maneira equivocada, né? Do homem, do lidar. As mulheres sujeitai-vos aos outros, aos seus maridos, estejam sobre essa situação, sobre esse papel de submissão. Submissão não é um papel de estagnação, não pode ser um exercício de estagnação, do aceitar tudo, do vivenciar tudo calada, sem poder se expressar, sem poder manifestar a sua vontade
invade, o que dói, o que machuca, o que pode melhorar. Então, temos que ter essa orientação principal. Quando chega, né, ao nosso conhecimento, nós devemos, sim, orientar segundo a Bíblia, orarmos, entender todo o cenário, e como a gente já escuta falar há bastante tempo, né, de hoje, para toda história tem sempre um outro lado. Temos que trabalhar também a mediação até muitas vezes desse conflito, sim, familiar, né? Olhar de forma a entender o que tá acontecendo e trazer à luz da Bíblia, sim, mas o conhecimento do que é permissível, como a bispa Fabiola falou ainda há pouco, do que não é, dito entre aspas, regular, normal. É entender que existe um limite, o limite do respeito, o limite da empatia, de se colocar no lugar do outro, e por que isso se perpetua ainda dentro até mesmo das lideranças, né, de uma igreja, da nossa sociedade. Trazer esse conhecimento e também à luz da Bíblia, e participar a liderança, participar a quem se detém a conversar, em busca do que, até onde, o limite é até onde, o limite é até aqui, e com muito amor, porque se a gente também for aconselhar ou conversar de uma forma que a mulher ela entenda de que ela tem que se revolucionar, não, tudo tem que ser com temperança, né? Segundo a palavra de Deus. Posicionar a mulher e posicionar a família nesse contexto bíblico sempre em amor. E em amor nós resolveremos tudo. E em amor, através até mesmo do conhecimento humano, como a bispa Fabielle colocou muito bem, segundo as leis, do que é permitido, do que é permissivo, do que não pode mais acontecer. Porque muitas vezes as mulheres elas se condicionam a essas ações, a esse tempo que vai passando, às situações que vão vivendo, e elas acabam morrendo, entre aspas, dentro de si, se anulando, deixando de desenvolver até mesmo seus dons e talentos em prol de um amor, né, que ela não tem o conhecimento. O amor verdadeiro, ele afugenta todo medo, como diz a palavra de Deus. Ele é manso, ele é suave. Então é um desafio, mas que deve ser sempre acompanhado. É igual aquele elefante de um circo, né? Eu lembro quando criança, sim. Eu fui em um circo e vi um elefante domesticado, né? E em filmes também você vê elefante dentro de um circo com a pata dele segurada por uma corda tão fina, né? E uma vez eu estava lendo um livro e o autor explicava muito bem isso. Aquele elefante não está ali de agora, aquele elefante está ali desde pequeno. E desde pequeno ele no seu instinto ele tentou sair daquela corda. E quando ele era pequeno a corda era forte para ele. Mas agora ele está enorme, mas a cabeça dele está presa naquela corda. Exatamente. Que o segurou desde a sua infância, e agora ele não tenta mais sair. Mas se ele desse uma patada ali, poxa, ele não sabe a sua força. Ele rebentava com tudo aquilo dali, e ela acaba. Aí eu acredito que é muito nesse caso, né? Ela entra nessa submissão não sobre uma missão, mas numa submissão de servidão, onde o outro sempre está certo e ela sempre está errada, e ela acaba ela mesma sucumbindo dentro da sua voz, né? E essa é a importância, né, de uma liderança esclarecida, porque é essa luz que vai brilhar sobre a cabeça das mulheres. E eu acho legal, né, essa característica que a mulher tem de conseguir fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Né? A própria Bíblia diz isso. O texto de Juízes, vou pegar um gancho da nossa bispa Fabielle, Juízes 4 vai dizer que Débora, ela era profetisa, mulher de Lapidote, juiz em Israel, ou seja, em um versículo resume 4, 5, 6 coisas que ela fazia ao mesmo tempo e julgava embaixo da palmeira de Ramá. Então, assim, esse poder da mulher fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e a gente cresce vendo isso bem direcionado, traz um resultado maravilhoso tanto para a sociedade, mas eu ainda volto a dizer, né, dentro da minha visão de homem, eu ainda vejo uma falta às vezes de posicionamento, seja político, seja social, seja cultural, né? Vamos dar um exemplo do nosso município. A última vereadora mulher do nosso município foi há 12 anos atrás, que, se eu não me engano, foi a Isabel, em um município que 60%, 65% são mulheres. Ou seja, nós não temos uma representante feminina
né, para estar ali vendo a causa da mulher, né, porque a mulher precisa de cuidados especiais, tanto ginecológicos, né, dentro dessas áreas, né, eu estava vendo lá em Nilópolis, o índice de câncer no colo do útero tinha aumentado muito, porque a mulher vai fazer o preventivo, não tem o preventivo, quando faz o preventivo o resultado não sai, mas não tem também uma representante onde que as mulheres falam, não, calma aí, vamos se juntar aqui, vamos botar alguém ali, e se não for ela, não fizer, tira ela e bota outra. Esse posicionamento, né? Eu acho que o grande desafio, eu vim de rosa para poder também dar minha opinião com relação às mulheres, né? Então eu acho que esse grande desafio é esse posicionamento, né? Porque saber agora os seus direitos, saber que tem capacidade, isso nunca foi questionada, a capacidade da mulher, mas ela se posicionar. E a minha preocupação é que está se levantando uma geração com posicionamentos totalmente anticristã, distorcidos. Que é totalmente oposto, porque você pensar contrário faz parte, isso não tem problema nenhum. Nosso país ele é laico, ele vai entender todas as fés, mas você ir contra totalmente, né? Está se levantando uma juventude que está indo ao avesso da palavra de Deus, né? E vocês como liderança, vocês vão estão encontrando muito isso. E qual é o cuidado com isso, né? O que a gente pode orientar os pais, né? E agora vamos entrar também um pouco nessa parte de educação cristã, né? Que também acredito que está sendo muito procurado, porque hoje há uma rebeldia, hoje há uma intolerância dos pais para com os filhos. E qual é esse cenário dessa nova geração que está se levantando, né? Como se posicionar com isso? Veja só, o diferencial, sempre vou falar do nosso diferencial, o diferencial da mulher cristã, é sermos visionárias. Dentro de tudo que estamos, né, compartilhando aqui, cada uma de nós já temos um olhar à frente a todos esses temas. Né? Quando trabalhamos com mulheres, trabalhamos com famílias, nós já prevemos, né, algumas questões que a qualquer momento vai chegar até o nosso entendimento, inclusive na questão política. Então, eu acredito que para esta geração, o que precisa agora é quem já está nessa posição de liderança, quem já... Bom, eu já passei de várias etapas, agora eu já realmente estou me mantendo, né, segurando aquilo ao qual o Senhor me confiou, é preparar quem está chegando. Fazer um trabalho de lapidar diamante mesmo, porque senão se perde. Da onde vem essa geração que está completamente perdida? Quando nós entramos na parte educacional, também tem uma questão de transferência de responsabilidade. Eu vou colocar lá naquela escola, porque lá tem um princípio que eu não quero me envolver, tá? Porém, eu sei que alguma coisa boa, o meu filho vai sair dali. Mas isso não exime a responsabilidade. Não exime a responsabilidade. Eu lembro quando eu chegava em casa com uma borracha, eu estudei a minha vida toda no Instituto de Educação Carlos Pasquale. Na época que a educação era outra educação. Né? Eu saio do colégio para fazer vestibular e não precisei nem fazer curso complementar porque era uma outra educação. Passo no vestibular, vou fazer faculdade. Mas se eu chegasse com uma borracha, a minha mãe, de quem é essa borracha? Não, o meu colega deixou comigo. Ele deixou contigo ou você trouxe? Ela já cansou de voltar comigo na escola para ou entregar a borracha, ou no outro dia ela ia para saber se o colega realmente... Não é que ela desconfiasse de mim, mas ela estava ali me moldando, caráter. Ela estava me formando. Né? Então eu acho que não pode ter essa transferência de responsabilidade, né, Bispo? Sim. Eu percebo que hoje, né, o resultado é tudo... O nosso resultado são atitudes, né, que são plantadas lá atrás. Né? E voltando ao que a irmã Camila falou, toda a história tem dois lados, né? O feminicídio cresceu, é algo evidente, mas como ele cresceu? Né? Se a gente for pegar a intolerância religiosa, por que começou a intolerância religiosa? Porque os crentes, os cristãos, que eram intolerantes com outra religião. Né? Eu lembro que quando eu era novinha, crente era ruim de verdade. Todo mundo que morria para o inferno, estava condenado, que não tinha salvação. Então, o crente com a sua intolerância religiosa, agora eu fiquei confuso. Hoje voltou para ele. Mas
Né? Você deve ter o quê? Uns 22 anos, Bispa? Quando você era novinho, o quê? Uns 3, 4 anos atrás? Tá com uns 22, 23? Que agora tá... Agora tem 5 anos atrás. 5 anos atrás, entendi. Isso, entendi. Em 5 anos atrás, era um outro tipo de evangelho, você está entendendo? E o crente... Era uma guerra, né? E o crente que criou a intolerância religiosa. O crente não suportava um outro, né, religioso, e ele perseguia, ele combatia. E da mesma forma é o feminicídio. Por que o feminicídio está crescendo? É pelo comportamento da mulher. Da própria mulher. Perfeito. É pelo comportamento da mulher. Hoje a mulher está mais afrontosa, hoje a mulher está batendo mais de frente, hoje a mulher está debatendo mais. Então, entenda uma coisa, da mesma forma que a intolerância religiosa cresceu pelos cristãos e hoje os cristãos sofrem a intolerância religiosa, porque hoje nós somos os maiores perseguidos, é a mesma forma o feminicídio, né? A mulher gerou isso dentro da sociedade com o seu comportamento inadequado. É muita informação, né, sem saber aplicar, né, sem saber lidar. E antigamente, né, lá no nosso tempo de infância, não era assim, né? A gente sabia o nosso limite até numa borracha, até numa merenda, até não poder falar. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim, você vai comigo na casa de fulano, e se você pedir alguma coisa, você vai ver quando chegar em casa. E hoje as mães saem com seus filhos sem botar limite. Sem limite. Nas igrejas, antigamente, criança tinha muito respeito na igreja. Mesmo E hoje no igreja, templo você vê disso. Criança querendo tocar bateria, subir no altar, pegar microfone na hora da palavra. É uns pais muito permissivos, né? Isso hoje. E ainda fica chateado se alguém olhar de uma maneira... Isso hoje é uma semente. Nós vamos ver esses filhos amanhã na igreja. Nós vamos ver amanhã o fruto dessas crianças na igreja. E aí nós não vamos entender como começou. Da mesma forma que começou a intolerância, da mesma forma que começou o feminicídio, é a mesma forma que o evangelho daqui a 10, 15 anos vai se tornar um evangelho que vai gerar muito escândalo. Mas é por causa dessa transferência, né? Na verdade, a nossa geração, né, ela está se preocupando muito. Eu falo isso que eu tenho um filho de 20 anos de idade. Nós escolhemos aonde ter autoridade. Mas entenda, a autoridade nós não escolhemos, nós exercemos aonde é necessária. Aonde é necessário. Não é porque também a gente começou a dar para os nossos filhos o que a gente não teve e esqueceu de dar o que a gente teve? Exatamente. Porque assim, o pai começa a trabalhar e começa que os presentes tentam substituir a sua ausência. E acaba também transferindo aquilo dali também para aquele presente, e aonde ele teve muita presença do pai, e o pai pôde formar um pouco melhor, né? Eu lembro que eu apanhei do meu pai uma vez só, e só tomei uma chinelada. A minha mãe, ela já me bateu mais algumas vezes. Mas aquela chinelada do meu pai ficou marcado que eu não queria tomar outra. Então, eu não queria apanhar do meu pai, eu tinha medo de apanhar do meu pai. Então, assim, meu pai me deu tudo aquilo que ele poderia me dar da melhor maneira possível. De tudo que ele poderia me dar foi a presença dele dentro da sua figura como um pai. Aí eu começo a querer dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu não tive esse PlayStation assim, aí eu vou dar, mas eu não dou a minha presença, tanto pai quanto mãe, porque a mãe hoje também sai para poder. Essa transferência é que está trazendo, e eu já vou dar um dado aqui, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Então, dentro dessa tua visão e dessa colocação, é a importância da igreja trabalhar com a psicologia, né? Trabalhar com a educação, trabalhar com a justiça, porque, entenda, são pessoas que, de uma forma ou de outra, carregam traumas, né? Carregam dores, carregam coisas que não foram agradáveis, e ela acha, né? Ela cria uma ideia que para o filho, né? A filha, aquele que está próximo dela, não sofreu o trauma e a dor que ela carregou, ela trata de forma diferente. Só que, na verdade, ela está suprindo ela vira só amigo ou amiga dos filhos. Isso é uma fragilidade. Isso é algo psicológico que nada contra virar amigo dos filhos, não, nada contra. Mas ela só vira amigo ou amiga dos filhos e não exerce. Tem a medida disso. Eu tive meus traumas de infância. Eu tive fome, eu tive vergonha
vergonha, eu tive humilhação, eu tive rejeição. Eu venho de uma família muito pobre, de não ter o que comer, de não ter o que vestir. Mas entenda, hoje eu dar para o meu filho não significa que eu não tenha que dar e cobrar, que eu tenha que dar e educar. Eu não posso fazer com que aquele trauma que eu sofri na infância, o meu filho não venha receber de forma consciente. Eu tenho que dar, sim, eu tenho que ser amiga, sim, só que eu tenho que conscientizar o certo e o errado. Eu estava vendo um psicólogo, não sei se foi um psicólogo ou um psiquiatra, que ele diz o seguinte, que essa geração, quando os pais não dão o primeiro não, e às vezes o primeiro não vem do namorado, aquela jovem ou aquele jovem acaba tirando a própria vida. Pode sucumbir, é fato. E esse avanço, né, principalmente a depressão e o suicídio na juventude é muito grande. Exatamente. Né? Até os de 14 a 18 anos o índice é muito grande, principalmente no Brasil. Mas por quê? Né? Não quer dizer que é só isso, mas os pais não dão não. Aí vem o namorado e dá o primeiro não, termina. Aquela pessoa passa a pior coisa da vida dela e a primeira coisa que ela pensa é acabar com aquela dor. E como é que acaba com aquela dor? Quando entramos nesse contexto familiar, o que falta de fato é o exercício do próprio papel. Não está tendo essa... eles não estão conseguindo aplicar, né, as suas responsabilidades. Então acabam suprindo, né, preenchendo, agradando, né? E isso vai formando um cidadão muito frágil, um ser humano muito melindroso, que não que aí quando a liderança diz sai da bateria, tira essa criança, praticamente você está expulsando uma família da igreja. Seus filhos, Se a diretora da escola, a coordenadora, vai lá e convida aquela mãe para sentar e ouvir o que aconteceu. Não, a escola não é assim que fala com meu filho. Então, infelizmente, nós estamos eu não faço isso com meu filho, ninguém vai poder fazer. Isso está interferindo de alguma forma na liderança. Né? Porque a liderança hoje pensa 1, 2, 3. Antes de tomar uma atitude. Você está entendendo? Porque isso interfere. De tudo vem de... Eu ouvi uma frase muito interessante. E a frase falava assim, sabe por que você não para de sofrer? Porque você ainda não aprendeu a parar de apanhar. E nós só sofremos porque nós não aprendemos a parar de apanhar. E o apanhar está em várias situações, né? Nós, num posicionamento de líder, de liderança, está apanhando dentro da igreja por comportamento inadequado. Sim. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos a postura que tem que ter, nós sabemos a reverência que tem que ter dentro da casa de Deus, e nós estamos apanhando, suportando comportamentos inadequados. Por quê? Porque nós queremos tentar uma melhor Fica aprisionado por causa da submete para não se para evitar um desgaste. Às vezes você se submete para evitar. E aí a gente apanha, porque isso dói na gente. Claro. E isso dói muitas na gente. vezes é contra o que Deus te direcionou. Exatamente. E aí pega de qualquer jeito. Exatamente. Você não vai pegar com a massa, com a membresia, por exemplo. Sim. É você no teu estreito com Deus. É só a gente pegar a nossa casa. Exatamente. Como é que a gente cobra os nossos filhos? Muito mais do que cobra a igreja. Mas porque com o filho a gente sabe que vai reclamar, que vai bater de frente, mas é filho, vai continuar, vai permanecer. Né? E todo líder quer o quê? Quer perpetuar, né, uma caminhada. Todo líder quer andar junto, quer caminhar junto, quer ter história junto. Né? Mas isso aí a gente tem que aprender que tem pessoas que vêm com traumas. Tem pessoas que vêm com problemas e nós temos que saber tratar. Quando a gente começa a conversar e abrir todo esse leque, nós percebemos que será que há empoderamento mesmo? Quando a gente começa a conversar, há um paradigma. A gente exercita esse poder que foi dado. Né? Então há um rótulo de empoderamento, mas o dia a dia, né, a nossa demanda diária, a gente está pisando em ovos. A gente precisa ter um jogo de cintura muito grande que acaba anulando esse poder que nos foi dado. E aí a gente pode pensar, o poder está na pessoa ou está na circunstância? Isso aí, perfeito. Né? Perfeito. A circunstância que dá o poder. Olha, eu estou muito feliz aqui de estar batendo papo com essas mulheres aqui. Eu concordo com tudo, tá, gente? Olha, eu aqui
Ai de ti, homem. Eu concordo com tudo, assino embaixo. Né? E porque assim, eu lembro da minha infância, de quando estava na rua, né? Eu tocava a campainha dos outros e saía correndo. Mas eu tinha medo realmente da pessoa pegar a gente. Sim. Hoje, esses jovens, eles tocam e ainda ficam esperando você chegar ali. Exatamente. Somos da geração que passava trote e ficava com medo. Ficava se com medo. ligassem de Não, repente. se eu estivesse na rua e alguém conhecia meu pai e falasse assim, ó, pô, quantas vezes eu dentro da chatuba, vai pra casa, eu conheço teu pai, vou falar com teu pai, e eu ia pra casa e ficava olhando, meu Deus, será que ele vai falar, será que ele já falou, será que ele vai encontrar? Meu pai rodava aquela área ali toda. Hoje em dia, tu fala assim, ó, vai pra casa que eu vou falar com teu pai. É capaz de ele querer botar o pai dele de castigo. Por quê? Porque hoje a educação cristã, e isso acontece também no nosso meio cristão, né? Olha, a gente está falando de coisas que acontecem dentro da igreja, né? O jovem quer ficar o garotinho quer ficar na bateria, quer correr, que é tudo muito bonitinho, tudo que criança faz realmente. Ontem, eu fiquei maravilhado com aquelas crianças todas em cima do altar, minha filhinha com 1 ano e 8 meses, 2 anos lá na frente também. Então, assim, que coisa maravilhosa, isso é muito, muito legal. Mas se não der limite, né? Dizem que quem tem limite é município. Não, o ser humano também, ele o limite ele é bom, né? Porque se você não tiver limite, você não sabe viver dentro de uma sociedade. A sociedade, ela impõe esse limite. E esse, para mim, é um desafio agora da educação cristã. E aonde eu vejo, por incrível que pareça, posso até estar falando até uma besteira, mas aonde eu vejo hoje o teórico ímpio, né? Que ímpio é aquele que não está dentro de uma religião, muito preocupado com isso, e não vejo muito essa preocupação com o da fé, né? A gente vê isso dentro das escolas, por exemplo. Hoje eu estou aqui na minha frente aqui com 2 escolas, né? O Senasa e o SEMA, né? O índice disso aí, que é 70% é cristão que está lá, são os nossos cristãos, ou tu vai ver que 70% lá são pais que não são cristãos, que estão levando seu filho porque vê na igreja aquilo que muitas das vezes a gente não vê. Ou a gente ainda entra dentro daquele problema que a gente tem a dificuldade de ajudar a gente entre a gente mesmo, né? Porque a gente ainda tem aquela dificuldade, né? Aquela irmã tem um salão de beleza, a gente faz em outro cabelo, mas não faz no salãozinho da irmã. A igreja tem uma escola, mas a gente acaba colocando em outra escola e não coloca no da igreja. A psicóloga da igreja, a gente vai em outra psicóloga, o advogado da igreja, a gente vai... E isso a gente precisa quebrar esse paradigma através da educação cristã, né? Mas com a ajuda e o auxílio dos pais. E como que é isso latente lá, tanto no Senasa como no SEMA? Olha, um índice muito grande, vou falar da escola, muito grande. Já atendemos aí alguns familiares que falam naturalmente, olha, não sou da mesma fé. E aí, né, a gente não abre aqui, não se aprofunda muito, né? Mas eu creio que é aqui que meu filho vai se encontrar. Eu entendo que os conceitos que vocês passam, a forma que vocês transmitem o conhecimento, que a valorização da família, a disciplina, o respeito dos pais. Isso aí. Então, esses conceitos ou essa atmosfera cristã, muitas vezes é o grande atrativo. Sabe? E a gente fica assim, como? Aí vem a primeira reunião, a segunda reunião, a gente começa a entender, convivendo muitas vezes com os filhos, né, que faz parte da família, o que aquele pai, naquela entrevista inicial, no início do ano, no final de um ano, a virada aí de ano letivo, quis dizer. E aí a gente toma como uma responsabilidade, né, enquanto escola, dentro do papel social que a escola exerce, mas como ele mesmo já falou, isso é muito bom, né? É uma via de mão dupla. Chega um dado momento que a gente traz aquele próprio pai que pediu ajuda, que externou o motivo pelo qual estava colocando seu filho. Opa, então, vem cá. Estamos caminhando, vamos dar um exemplo. 6 meses juntos, sua família e a nossa aqui. E a gente precisa conversar sobre isso. E muitas vezes é real. 90% dos casos. Da leitura que nós fazemos daquele comportamento da criança, corresponde àquela fala, aquele pedido tímido de ajuda daquele pai no ato de uma matrícula. E aí é onde existem as conexões. E Deus trabalha nessa conexão. Muitas famílias, através desse viver e dessa troca, se sentem atraídas pelo Evangelho de Cristo, pelo testemunho e pelo apregoar da palavra. E muitas vezes Deus lança... Nem que seja pela curiosidade. Opa, de experimentar isso. Como que é isso? Esse né? Como filho que surge entrou assim, isso? Sim. Ele hoje não quer almoçar mais sem orar. Ele não quer... Como é que é
que acontece na sua escola, meu filho? Curioso isso. E aí vem a luz do conhecimento da palavra de Deus. E muitas famílias, verdadeiramente, pastora Fabíola, bispa Fabíola, também pode afirmar, eu tenho certeza. Enfim, que muitos conhecem a Cristo através desse trabalho, desse papel, do exercício desse papel dentro das escolas também. Apóstola, contribua aí com essa informação. Né? Estamos falando a nível de Nilópolis, mas a gente entende que isso acontece aí em toda... A escola, ela exerce um papel fundamental, né, na vida da família. E lá nós temos o nosso momento de oração com as nossas crianças. Ou seja, numa época que estão tentando tirar Deus de tudo, se levanta um clamor por uma educação cristã. Né? E esse clamor vem de fora para dentro, não é nem de dentro para fora, vem de fora para dentro. Exatamente. E aí tem um momento lá em que as crianças, a equipe nós realizamos esse momento de oração e de repente vem aquela família, vem aquele pai, aquela mãe e tá orando. Tá orando antes do almoço. E às vezes são famílias que já frequentam a igreja, mas estavam sem o hábito, perderam o hábito da oração. E a criança, né, ela está resgatando tudo isso. Nós temos um projeto, a senhora também tem lá, que trabalha com o socioafetivo. Sim, vai socioemocional. O socioemocional. Então a criança agora leva para casa a necessidade de falar o que sente, de falar o que pensa. Então está obrigando aos pais a conversar também, a conversar. E às vezes a gente... E não conversar de pai para filho, mas muitas das vezes de filho para pai. Isso. E às vezes os pais chegam lá maravilhados ou até constrangidos, né? Olha, meu filho, minha filha chegou com tal assunto, o que eu falo? Eu falei, mas é seu. É uma mistura de êxtase com apavoramento, né? Então a escola, exatamente, a escola ela tem esse papel poderoso, né? De colocar as pecinhas no seu devido. Essa conexão, né, que a Camila falou, essa conexão. Fazer a coisa funcionar. E nesse período que a gente está vivendo, gente, olha, a gente já está batendo mais de 1 hora de papo aí, daqui a pouco o nosso papo vai acabar. A bispa que queria sair correndo aqui no início já vi que quer ficar mais um pouco, né? Então, assim, e nesse período que a gente vive literalmente um momento político muito delicado, onde estão querendo tirar frases como vai com Deus, Deus te abençoe, de dentro das escolas, né? Eu coloquei no meu plano de governo, né, como candidato, quando eu vim como deputado, falei, não, mas calma aí, se isso está acontecendo, então a gente precisa criar também uma escola estadual evangélica, para que os pais também possam falar, ó, calma aí, eu quero que siga esse caminho aqui. Porque um pai que coloca um filho numa escola cristã, ele entende que o que ele quer é aquilo dali mesmo. Aí vem o Estado, né, que não pode fazer isso, não pode exercer o poder sobre a sua família. Aí vem o Estado e quer impor, através de leis ou decretos de leis, ou, né, de PLs, fala, não, mas isso aqui não pode acontecer. Então olha só como que é o posicionamento. Porque uma hora... Né, isso com todo mundo que passa aqui nessa mesa, que me dá essa oportunidade dessa troca, né, esse bate-papo, uma hora o confronto vai vir, uma hora vai ter que chocar a realidade do lado de fora com a realidade do lado de dentro, né? Igreja e conceitos culturais do lado de fora vai se chocar, né? E se a gente não se posicionar agora, não se preparar agora, a gente vai estar só reclamando daquilo que Deus mesmo falou, mas vocês tiveram oportunidade. Vocês tiveram a oportunidade de se preparar e não se prepararam, né? Então eu tenho batido muito nessa parte de educação cristã, porque se isso acontecer mesmo, que a gente se posicione para que tenha também uma escola estadual, né? Uma escola municipal, né? Voltado para o ensino religioso, para o ensino cristão. Isso é muito importante, né? E é algo que de Deus realmente. Eu nunca tinha imaginado essa ótica, né, do Estado oferecer a igualdade também para aqueles que não podem. Né? Nós sabemos que hoje o ensino, né, na maioria das vezes, é algo muito caro, né? É algo que nem todos têm condições de manter e sustentar e vão procurar pelo Estado, vão procurar pelo município, e é onde se perdeu isso. Né, onde se perdeu isso, a família, né, o conceito cristão evangélico, e esse é um projeto de Deus. Esse é um projeto de Deus e muito importante para a sociedade. É eu não ter condição de pagar um estudo de qualidade, né? Um estudo de princípio,
né, um estudo de posicionamento para o meu filho e o governo poder me dar essa opção. Né? Eu ainda faço um desafio. Essa igualdade, lança um colégio desse, igualdade. bota os dois e vamos ver qual é que tem mais procura. Isso aí. Porque hoje o Estado, né, seja ele município, Estado ou governo essa federal, é a função do governo, ele né? não conversa com os pais para saber o que os pais querem realmente para os filhos. Essa é Geralmente a função alguém do senta governo. lá e decreta é a algo. igualdade, É a igualdade. é o direito A igual. sim, Exatamente. Né? O mesmo direito que o filho de uma pessoa que tem condições de pagar por um estudo de qualidade deveria ser o mesmo direito daquele que não tem. Essa é a função do Estado. Eu não sou da área do direito, mas isso eu gosto muito importante. dessa frase. Direitos iguais para pessoas diferentes. Exatamente. Porque Direitos iguais para pessoas iguais. Pessoas diferentes. Direitos diferentes para pessoas diferentes. Entenda que cada situação, né, recai um tipo de direito. Né? Para cada povo, né, para cada sociedade, recai um tipo de direito e de dever também. Né? Então, isso é muito importante o governo saber equilibrar isso. Né? Aqueles que estão no poder saber equilibrar isso. Eu não tenho opção. Eu tenho o que me é oferecido. E o que é me oferecido? É uma escola onde eu não posso, né, expor, onde eu não possa colocar a minha fé dentro daquilo ali. Eu não posso ensinar o meu filho, a minha filha, que menino é menino, menina é menina. Eu não posso ensinar o meu filho que não pode entrar no banheiro do menino. Eu não posso, porque hoje o Estado não me dá condição para isso. Né? Então, assim, a gente vai vivendo, né, conforme aquilo que é imposto, né, sobre a sociedade. E todo o povo tem a característica do seu governo. Né? E se hoje nós estamos da forma que nós estamos, é porque o governo tem colocado a sua característica dentro da sociedade. Né? Infelizmente, a gente vive num país que é conhecido por corrupção e isso é muito ruim, porque acaba... Política, para mim, gente, nada mais é do que ocupação de espaço. Então, seja na sua vida sentimental, financeira, igreja, pessoal, se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar. Exatamente. E quando você deixa essa outra pessoa ocupar, não necessariamente ela vai pensar da mesma maneira que você, ela vai ter as mesmas ideias, o mesmo critério. Então isso também precisa ser muito batido, porque a gente precisa se posicionar com relação a isso. Porque enquanto estava da porta para fora, estava legal. Agora está começando a entrar da porta para dentro. Na verdade, e a minha oração é que a gente desperte, igual desperta Débora, desperte antes que problemas maiores ainda surjam. Na verdade, nós temos que saber a sociedade que nós vivemos. Né? Nós vivemos numa sociedade democrática. O demo vem do povo, ou seja, o povo governa. Só que parece que isso não funciona, né? Isso é a teoria. Mas, na prática, o povo é governado. Né? E nós temos que entender que nós podemos, sim, governar. Né? Quando nós entendemos a necessidade do governo nos ajudar, né? A necessidade do governo nos direcionar, nos dar a condição de igualdade. Essa é a democracia. É eu governar junto com o parlamentar. Mas o grande problema é que Brasil... Vamos falar da gente que é Baixada Fluminense? A Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro... Os últimos 5 governadores foram presos, gente, no nosso estado. Né? Então não é só a questão do nosso município, não. O nosso estado, sim. Os últimos 5 foram presos. E a nossa Baixada Fluminense, eu falo muito da minha cidade, que eu sou nascido e criado, foi projetada para dar errado. Exatamente. É R$50 na hora do voto, é churrasquinho, é cerveja, é bebida. Cria-se uma grande festa no dia da eleição, e a gente acaba votando por causa de uma massa de manobra. Nós somos guiados a isso. Até no cenário cristão. O próprio cristão não apoia o político cristão. Não, até dentro do cenário. O próprio cristão tem rejeição do político cristão. Sim. Não, mas olha, vê se não é a mesma tratativa. O próprio cristão não coloca o filho na escola. Cristão. Coloca, mas o percentual bem baixo. Exatamente. Né? Então, gente... Porque tudo vai, no final, vai exigir uma responsabilidade. E o ser humano, eu vejo que hoje em dia não está disposto. Ele foge. Esse papel de responsabilidade. Ele foge. Né? E democracia é exatamente isso. Né? Quando a bispa colocou aqui, em Bispa
Bispa Fabiola, sobre o ato da democracia, é também termos e fazer acontecer esse direito de dizer não. Não é um empoderamento? Não, exatamente. Não, eu não quero. Não, eu sou contra. Exatamente. Eu tenho o direito também de ovacionar ou de apoiar uma escola, seja ela municipal ou estadual, que não vai incutir certos conceitos e preconceitos. Eu tenho como família, eu tenho. E isso é também um ato democrático. É a mesma situação, e aí já vou entrar em outro tema, dos gêneros, né? Vamos colocar aqui. Do mesmo direito que a pessoa tem de ser o que quer ser, nós também temos o direito de permanecermos na nossa posição. Sim. Não precisa incutir e querer, entre aspas aqui, colocar em goela dentro, empurrar. Não, porque você tem que me aceitar, você tem que me amar, você tem que me chamar do nome que agora eu quero ser. Isso aí é um ato, por exemplo, né? E aí a gente termina aqui esse assunto que é polêmico. Sobre... que ruge os tambores. Misericórdia. É um ato de democracia. Sim. É dizer, falar, olha só, é isso que tem, pois a gente pode ter também essa outra forma. Sim. Né, o direito do outro começa quando o outro termina. Exatamente. Não, os direitos eles vão continuar desde o momento que a gente vai se respeitando. Eu acho que o respeito tem que ser sempre no campo das ideias. Eu fiz um curso de conflitos na época da faculdade, que ele fala que se duas pessoas estão na sala e elas sempre pensam do mesmo jeito, uma delas é descartável. Se a gente sempre tiver as mesmas opiniões, a mesma concordância, então calma aí, eu não preciso muito de você, você já pensa igual aquele dali, é melhor que você. Eu acho que daí veio o conceito, né, que Deus, sabedor de todas as coisas, homem e mulher, né? Conceitos totalmente diferentes, mas que se completam. Gente, olha, o nosso papo está chegando no final. Poxa. Olha, eu acredito que a gente vai ter que marcar um outro encontro, né? Porque o assunto ele acaba rendendo e acaba ficando outros assuntos aí em pauta. Mas eu acho que o papo gostoso é esse, que a gente acaba e tem o desejo de continuar, né? Eu acho que esse que é o papo legal. E eu queria pedir já para vocês fazerem a consolidação final. Olha aí para a câmera, escolhe uma câmera, quem está do lado de lá olha para cá, né? Você vai começar então com a apóstola Fabiola. Tá, né? ótimo. Então você vai escolher uma câmera e você vai deixar uma mensagem, né, para essa mulherada que vai estar assistindo, porque hoje a internet é um grande canal, né? Sim. Nós vamos botar esse material, vai estar no YouTube, também vai para a plataforma depois, que é o Instagram. Deixa uma mensagem aí para essa mulherada e para os homens também, né? Que vai estar... Para a humanidade. Para a humanidade. Meu recado é para a humanidade. Primeiro, eu já agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E dentro de tudo que nós falamos aqui, eu deixo o seguinte recado. O nosso Deus, ele não está preocupado com a estética e sim com a genética. Existe algo aí dentro de você que é único, é especial, é singular. E se você se esforçar e buscar mais a Deus, você vai se descobrir, se autodescobrir e vai funcionar aí em tudo aquilo que o Senhor te colocar. Esse é o meu recado. Agora vamos com a nossa Bispa Fabielle. Olha ali para aquela câmera ali, ó. Sim. Deixe seu recado. Pessoas empoderadas, né? Pessoas corajosas, com coragem de mudar. Use daquilo que Deus te deu, a autoridade, né? Alguns pregadores têm ministrado, o cajado na mão é cajado, no chão é serpente. Então, toma aquilo que Deus te deu, né? Tenha coragem, líder se posiciona, né? Líder tem que ter posicionamento, sim, político. Líder tem que ter posicionamento, sim, nas famílias, né? Líderes hoje estão querendo não se envolver, né, com famílias, com política, para evitar uma exposição. Mas você foi chamado para isso. O poder, né, a coragem que Deus deu é para isso. É para você saber se expor, é para você saber se impor. E tenha coragem, né? Use do poder e da autoridade que Deus deu a cada um de nós. Tente fazer algo diferente, né? Por mais que lá na frente você veja assim, poxa, fiz de tudo, mas a pessoa não veio. Entenda, é o que Deus deu na tua mão, é o que Deus deu sobre a tua vida. Então use de coragem, use de poder e faça fazer valer os seus direitos e os deveres dentro de uma sociedade. Minha pastora, irmã Camila, fique à vontade. Uma honra, um prazer, uma alegria muito grande hoje nessa manhã. Que papo gostoso, hein? Que papo que flui, algo que
a gente sai daqui diferente. Eu acho que todas nós podemos dizer, todos nós. Coragem para mudar e para fluir. Que possamos sair daqui e ouvir e trocar e buscar esse autoconhecimento também à luz da palavra, para que possamos ter coragem para mudar e, a partir dessa mudança, fluir o melhor de Deus, com poder e autoridade, que pertence ao Todo-Poderoso e emana para os seus filhos, e usarmos esse poder e autoridade que emana do Pai para os filhos, com toda a sabedoria nessa terra. Deus abençoe, amigos. Amém. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, dos maridos também que vieram aqui. Está conosco também o pastor Alessandro Varenga, está conosco também o apóstolo Rosenberg. Eita glória, hein? Se eu falar isso lá na igreja, acho até que eu estou falando em língua estranha. Rosenberg. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado ao Ângelo, que está aqui conosco também, o Matheus, que está ali operando. Antes de fazer a minha finalização, eu quero fazer um desafio, né? E depois eu vou fazer o recorte disso também, vou colocar. Ei, você morador de Nilópolis, eu tenho um desafio para você. Você cristão, vai lá, leve seu filho, vai lá bater um papo, conhecer lá o Senasa, vai lá conhecer o SEMA. Ah, olha, não tenho condições. Vai lá, conversa, conta a sua história. Com certeza vai se achar uma maneira também de poder estar abençoando o seu filho, de estar abençoando a sua família, e você também está abençoando também a escola com a presença do seu filho. Faça esse desafio. Antes até de falar de valor, vai lá conhecer a estrutura, né? Conheça o Senasa, conheça o SEMA. O Senasa fica... Não, Wallace Paz Leme, 1521. O Wallace Paz Leme, 1521. E o SEMA fica... Rondon Gonçalves, 2439. Rondon Gonçalves, 2439. Um fica no centro de Nilópolis, outro fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Com certeza, acho que bater um papo, conhecer a estrutura, com certeza vai sair dali ideias boas. E quem sabe Deus não abre essa porta, né? Como foi falado assim, cajado na mão, toca que Deus abre esse mar aí, daqui a pouquinho seu filho está lá estudando, né, nos 2 melhores colégios lá do nosso município. E que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, né? Tenha objetivo na sua vida. Acho que essa é a grande lição de hoje. Tenha objetivo. Porque se você não tiver objetivo, você vai ser levado por qualquer corrente, né, a música Deixa a Vida Me Levar. Não, tenha objetivo, tenha um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Seja dono das suas emoções para não ser escravo das suas escolhas. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja e nos conceda aí uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela presença das meninas superpoderosas. Muito obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus, um grande abraço.